Em algum lugar entre promessa e decepção, existe o nome de Dennis Stoff, porque durante um breve período da década passada, ele parecia ter tudo para se tornar um dos grandes nomes do metalcore moderno, pelo seu talento, visual marcante e carisma. E então veio a oportunidade que poderia mudar sua vida para sempre. Assumir os vocais do Asking Alexandria após a saída do Danny Worsnop. Na época, veículos especializados acompanharam cada passo daquela mudança, desde o anúncio da entrada do Dennis, o lançamento do álbum The Black e a recepção dividida dos fãs, e poucos meses depois, sua saída repentina. A história não seguiu o roteiro esperado, e o que parecia o início de uma nova era acabou se transformando em um dos capítulos mais controversos do metalcore. E depois de anos praticamente sumido, ele resolveu voltar. Mas existe um problema. A cena mudou, as bandas mudaram e o público mudou. E talvez o lugar que o Dennis tinha no rock simplesmente não exista mais. Ele se transformou em algo raro no rock. Um artista lembrado muito mais pelo seu potencial do que pelas conquistas que realmente alcançou. Porque para muita gente, ele é um vocalista extremamente talentoso, que destruiu a própria carreira. E a pergunta a se fazer é, essa volta dele ainda pode funcionar? Ou já é tarde demais? Quando Danny Worsnop deixou o Asking em 2015, o caos começou, porque Danny não era apenas um vocalista, ele era a identidade da banda. E substituir um vocalista assim quase nunca dá certo, mas então apareceu Dennis. Na época, ele já chamava a atenção na internet pelos seus covers técnicos e pela banda Down and Dirty. O seu visual chamativo, presença de palco, vocais agressivos e imagem moderna o fizeram parecer ser a escolha perfeita para aquela fase do Asking. E honestamente, no começo, muita gente acreditou que aquilo realmente poderia funcionar. O single The Black explodiu dentro da cena, e até hoje existe uma parcela enorme do público que considera aquele álbum como um dos melhores trabalhos da banda. E revistas especializadas da época destacavam justamente isso, que o Dennis trouxe a agressividade de volta ao som da banda. Só que existia um detalhe importante, ele nunca foi totalmente aceito, porque o público não enxergava Dennis como um novo vocalista, eles o enxergavam como o cara que entrou no lugar do Dennis. Mesmo quem não gostava dele, normalmente admitia uma coisa, o fato dele ser extremamente talentoso. Os vocais eram técnicos, os gritos eram fortes, e visualmente ele entendia perfeitamente como vender uma imagem moderna do metalcore daquela época. O problema real começou fora da música. Matérias e entrevistas da época começaram a mostrar que existia uma tensão interna dentro da banda. E então, tudo acabou rápido. Muito rápido. E em 2016, Danny Worsnop voltou, e Dennis simplesmente desapareceu do Asking, sem despedida, sem dizer uma única palavra, e sem uma sensação de conclusão de ciclo. Foi como se aquela fase tivesse sido apagada da história, e isso afetou diretamente a imagem dele, porque de repente ele se tornou o ex-vocalista temporário, não o sucessor e nem o novo rosto da banda. Só um capítulo estranho no meio da história do Asking Alexandria.
Depois disso, a carreira dele nunca mais teve a mesma força. Ele tentou seguir com a sua nova banda e, honestamente, a expectativa era enorme. Muita gente acreditava que finalmente ele teria espaço para construir algo próprio e sem a sombra do Eskin. Só que o impacto nunca aconteceu de verdade. Os números eram inconsistentes, os lançamentos demoravam e a sua presença online sumia por meses. E no cenário atual, isso é mortal, porque a indústria musical moderna virou uma máquina de conteúdo constante. E quem desaparece perde espaço rápido. E aos poucos, Dennis deixou de ser um dos nomes mais comentados do metalcore para se tornar uma das maiores incógnitas da cena. E talvez seja exatamente por isso que esse retorno dele chama tanta atenção. Existe uma sensação de potencial inacabado, como se parte da cena ainda acreditasse que ele poderia ter sido muito maior do que realmente foi. E sinceramente, isso ajuda muito, porque histórias inacabadas geram atenção. Só que agora ele enfrenta um problema enorme. O cenário de hoje não é o mesmo de 2015. O algoritmo mudou, o TikTok mudou a forma como música pesada viraliza, e até a estética do metalcore mudou. Hoje, não basta apenas cantar bem, você precisa ser constantemente presente, precisa criar narrativa e conexão. E talvez esse seja o maior desafio da carreira dele, não voltar a cantar, mas voltar a ser relevante. A carreira dele ainda tem salvação? Provavelmente não da forma que as pessoas imaginam, porque ele ainda possui algo raro. O público ainda sente curiosidade sobre ele, e isso tem valor enorme hoje. O problema é que curiosidade não sustenta a carreira sozinha. Ele precisaria de consistência, lançamentos fortes, presença online constante e principalmente se desvencilhar do Eskin, porque enquanto a narrativa continuar sendo o ex-vocalista do Eskin, ele nunca vai realmente reconstruir a própria identidade. E talvez seja justamente aí que esteja o maior paradoxo da carreira dele, porque talento nunca pareceu ser o problema. Olhando para trás, é difícil argumentar que ele fracassou por falta de talento. A questão é que talento sozinho não garante uma carreira. O verdadeiro desafio dele sempre foi transformar esse talento em algo duradouro. Talvez essa volta dele funcione, talvez não, mas uma coisa é impossível negar. Anos depois, o nome dele ainda gera alguma expectativa. E no cenário atual, isso já significa muita coisa, porque artistas esquecidos desaparecem, mas artistas que ainda dividem opiniões continuam relevantes de alguma forma. E talvez seja exatamente isso que o mantém vivo dentro da cena até hoje. É claro que o caminho não será fácil, a cena de hoje é diferente. O público é diferente, e recuperar relevância depois de tanto tempo longe dos holofotes é um desafio que poucos conseguem superar. Mas essa história nunca foi sobre talento, porque o talento sempre esteve lá. Talvez tenha sido uma história sobre timing, sobre escolhas, e agora, anos depois, um novo recomeço. E se ele será suficiente, só o tempo pode responder. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre essa volta do Dennis? Ela te faz ter alguma expectativa sobre a carreira dele? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. É isso, falou! Keep your mouth shut,